deixar uns versículos que fala sobre casal. Nunca falei num vídeo sobre casamento. As coisas de hoje que tem se acontecido muito é falta de entendimento no povo de Deus e nos outros que não temem a Deus também. Já estão dizendo não temem. Mateus capítulo 19, versículo 5 e versículo de número 6 diz: E disse, portanto, deixai o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 2, 1 e 2. Ora, quantos as coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada mulher tem o seu próprio marido. Glória a Deus. Nós sabemos que hoje, a qual a maioria se casa já pensando, se não der certo, arrumarei outro. Quanto estou nova, estou em tempo. Mas Deus, ele está dizendo que quando o homem deixa pai e mãe, e a mulher também deixa pai e mãe, e se une os dois, não são mais dois, mas são uma só carne. Então ele está dizendo, quem Deus uniu não separa o homem. Você vai ver que quando ele fala de casamento não separa o homem, ele vai falar lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. E deixa o homem, seu pai e sua mãe, e une a sua mulher, e serão os dois uma só carne também. Nós sabemos que é porque Deus fez uma auxiliadora para o homem, porque ele vai dizer que viu que não era bom que o homem vivesse só. Mas só que nós vamos ver que o povo, no tempo de Jesus, o povo vai chegar para ele e dizer, mas no tempo de Moisés não era assim. Moisés assinou a carta de repúdio, ele vai dizer, mas no princípio não era assim. Por causa da dureza dos vossos corações, Moisés assinou, porque naquele tempo, Moisés assina porque muitos homens até resolviam matar suas esposas para ficar com outras, e para que não acontecesse mais, ele disse, é melhor que separe. Terá outra oportunidade, mas o próprio Jesus ele vai dizer, mas aquele que casar com a repudiada cometerá adultério. Aquele que casa com a repudiada, já vai casar, se conhecer a verdade, ele já vai saber que ele está vivendo uma vida de prostituição. E o homem também se separar da sua mulher, só por momento de prazeres lá e fora, e casar com outra, aqui casar com ele também vai viver uma vida de prostituição. A palavra de Deus, quando você passa a meditar no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, João, Marcos, Lucas, sempre vai falar. Mateus, Marcos e Lucas sempre vai falar. Mas só que Deus ele vai dizer que no princípio não era assim. Tinha que casar e permanecer, porque Deus uniu o homem. Mas as suas escolhas, assim como o homem com as suas escolhas se separa da sua mulher, é a mesma coisa, o homem com as suas escolhas se distancia de Deus, porque Deus está dizendo que o homem tem que ser santo para se aproximar dele, e o homem se corrompe fazendo as suas próprias vontades, buscando os seus próprios desejos, os seus próprios deleitos, as suas próprias condenações, suas próprias concupiscências, e se distancia de Deus. Mas Deus ele vai dizer que fez o homem justo, mas o homem passou a buscar invenções das suas próprias mãos. Então ele está dizendo que no início, quando uniu homem e mulher, não era assim. Sabia que os dois eram uma só carne.
Mas por causa da dureza do seu coração, Moisés assinou a carta de divórcio, porque o homem se constituiu, reconheceu, Deus olhou para o homem e viu que o homem era mau. Mas você vai ver que no livro de Números, capítulo 19, versículo 23, está escrito: Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa, a qual falando Deus não falaria, ou falaria e não cumpriria o que ele falaria. As escolhas do ser humano, quando se falamos de casal, hoje você vê a maior decepção. A maioria dentro de casa é uma vergonha. Quando chega na igreja, muitas vezes, não importa qual seja a religião, quando seja na igreja, quer dar uma de santinho, mas dentro de casa é um dragão. Quando você fala, salta fogo pelo nariz. Quando fala, você vê que da sua boca falta sair labareda de fogo. Isso é as suas intenções que são mal. Mas não é assim que se agrada a Deus. Ele vai dizer que nós temos que ser manso e humilde. Dependente de qualquer situação, quando ele diz: era bom que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, é melhor que o homem case. Se une uma mulher e a mulher se une um homem, para que não viva vida de adultério, de prostituição. Porque Deus, ele diz que não tem prazer na morte do ímpio. E quando você vive uma vida de adultério, de prostituição, seja quem for, seja quem seja, você está levando uma vida de abominação diante de Deus. Porque ele vai falar lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 16, escrito está: sede santo, porque aquele que vos chamou é santo. Então, quando você leva uma vida sincera no seu casamento, agrada a Deus. Mas quando você leva uma vida de fachada, uma vida de engano, uma vida de mentira, você pode mentir para a sua esposa, você pode mentir para o seu marido, mas no dia do juízo, no dia do acerto de conta, lá vai estar escrito todas as suas obras, todas as suas intenções, todas as suas escolhas, porque Deus vai dizer que nada se esconde perante dos seus olhos, e todos vão prestar conta das suas escolhas, seja boa ou seja mal. E hoje você vai ver a maioria dessa juventude de hoje, homem se casa pensando: se não der certo com essa, logo largarei e arrumarei outra. E a mulher da mesma maneira: eu ainda sou nova, eu tenho que casar, porque eu tenho que permanecer, se não dá certo, tem como eu arrumar outro. Mas naquele dia do acerto de conta, Deus vai lhe mostrar que as suas escolhas foi errada. Ele nos ensinou que quando nós casamos, só podemos casar de novo quando o marido vai a óbito ou a sua esposa vai a óbito. Depois da morte de alguém ou de outro, é que se podemos casar novamente. E naquele tempo ainda tinha um acordo, uma diferença, que se a família, se o primeiro homem casasse com a mulher, e o mais novo ainda não fosse casado e o mais velho morresse, só podia casar se fosse com o mesmo da mesma família. Naquele tempo tinha reverência a Deus. Hoje não. O povo tem as suas escolhas, as suas abominações. Não passaram a reconhecer que se tornam os dois uma só carne. Eu não estou falando sobre religião, estou falando sobre casamento. Não importa que tipo de religião você vive. Quando se fala de casamento, nós falamos de um lar. O começo de uma família. O que Deus uniu não separa o homem. E então o homem faz uma escolha, vai ao cartório e manda tirar o divórcio. Você aprova, o advogado, o juízo, aqui na terra aprova, mas Deus não aprova. Ele diz que abomina o repúdio e odeia o divórcio. Está escrito em Malaquias. Que Deus em Cristo nos abençoe. Reconheça suas limitações.
Quando você casar, não olha para o mundo fora, olha para o futuro, porque quando você casa, você tem que olhar que você casou porque você quer construir uma família. E quando você casa, que quer construir uma família, quando você começa a passar a ter escolha diferente, seja homem ou seja mulher, você está começando a desmoronar o seu casamento, você está destruindo o começo da sua vida. Muitos vão lhe dar um parabéns, um bem feito, mas Deus está dizendo, está errado com as suas escolhas, porque não foi para isso que você casaste. Você casou para reconhecer que você quer construir uma família. E quem Deus uniu, o homem não separa. É melhor que o homem não tocasse em mulher. Então é a mesma coisa, é melhor que a mulher não tocasse em homem. Mas por causa da prostituição, é melhor que o homem se case, para que não tenha uma vida de prostituição, uma vida de adultério. E quando Deus afirma é melhor que o homem se case para que não viva uma vida de adultério, ele está dizendo, é para que quando você reconhecer que eu sou o Salvador, sou quem construiu uma família, quando você morrer, não morra numa vida de adultério, porque se você morrer numa vida de adultério, uma vida de prostituição, o único lugar que aguarda o prostituto, o adúltero, o mentiroso, o enganador, é um lugar que se chama inferno, porque Apocalipse 22:11, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 15, versículo de número 11, o versículo de número 11 está escrito, aquele que é justo, faça-se justiça ainda, aquele que é puro, aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, aquele que é santo, santifique-se mais ainda, mas aquele que é sujo, suje-se mais ainda. E quando chega no versículo de número 20, capítulo de número 22, o mesmo, no versículo 15, está escrito, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os idólatras, os afeminados, e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Nenhum deles herdarão o reino de Deus. Nós temos que examinar minhas escrituras. Assim disse Jesus, examinar minhas escrituras, que elas são quem testificam de mim e tem vida eterna. E a maioria das coisas hoje é porque o homem passaram a escolher as suas decisões, as suas limitações. Ele diz, é assim que eu nasci, é assim que eu vou viver, e as minhas escolhas ninguém pode interferir na minha vida, mas no dia do juízo, você vai prestar conta com Deus. E você vai reconhecer que as escrituras não foi em vão. Que Deus em Cristo nos abençoe ricamente. E cuidado, zele do seu casamento, do seu relacionamento, zele, cuide, lute, para que você reconheça que Deus aprovou a sua relação, o seu casamento. Que a dureza do seu coração não venha trazer divórcio na sua casa, no seu casamento. Que a dureza do seu coração não venha destruir sua família, deixar seus filhos largados, deixar seus filhos com saudade muitas vezes de pai, ou muitas vezes os filhos com saudade da mãe, porque muitas vezes a mãe vai embora e deixa os filhos com os pais, ou muitas vezes os pais vão embora e deixa os filhos com as mães. Mas não é para isso que Deus nos chamou. Deus escolheu para que permanecesse até o dia que Ele nos separar, até no dia que Ele tirar o nosso fôlego de vida, até no dia que nós entrar em óbito, até no dia que nós parar o vosso coração. Que Deus em Cristo nos abençoe ricamente. Zele da sua relação, do seu casamento, da sua família. Ame sua esposa, seus filhos. E cuide bem para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu não estou falando isso para me exaltar ou querer ser melhor do que ninguém. Eu estou falando isso é porque a Escritura Sagrada que nos afirma. Quando nós casamos, temos que tomar uma decisão. Cuidar da nossa família. Que Deus em Cristo nos abençoe.